Acham que o jogo vai, que o Japa, né, vai ter chance no Mineiro do ano que vem para ter uma minutagem melhor? O Japa, que foi figura até ali, o Cássio, né, nos bastidores, quem viu lá os bastidores, achei bem legal, né? Como é líder, né? Como parece que tem muitos anos de Cruzeiro, o Cássio. E quando a gente fala isso, gente, tô falando de liderança, é diferente de idolatria. Idolatria se constrói. Liderança, você às vezes com poucos meses ou até com poucos anos, né? O Cássio tem pouco mais de um ano no Cruzeiro, destacando ali o Japa naquele bastidor, né? Falando ali do Japa no vestiário. É um cara, né, o Samu, que ele tá aí com a delegação, claro, e que seria legal, né, ver o Japa conseguindo ganhar mais minutos. A gente tem que lembrar, alguns torcedores falam, por que não coloca o Japa para jogar? Gente, o Japa fez o primeiro jogo oficial na temporada na semana passada, no sábado. Então é um cara que realmente a gente espera, até para poder medir o que ele tem de potencial, se vai ser útil ao elenco no ano que vem, se é necessário, de repente, dar uma oxigenada, deixar ele rodar um pouco para ganhar experiência, mas ele precisa de ficar ativo, precisa de ficar saudável, né, Samuel? Mas está mais uma vez aí com a delegação do Cruzeiro em Porto Alegre, não é isso, Samuca? Pois é, eu até busquei a ficha do Japa aqui, ó. O Japa ele entrou naquele jogo com o Palmeiras, aliás, foi no finalzinho de 2024, o Cruzeiro sai ganhando, e aí depois leva a virada. Ele foi titular naquele jogo, né? Contra o Isso. Palmeiras? É. Foi. E, Ele joga e- até de um lado diferente do padrão dele. sim, e aí depois ele sai, entra o Peralta, o Cruzeiro acho que leva a virada, né? O Uhum. empate antes ali, e pôs o Peralta, o Diniz. Aquele foi o último jogo oficial do Japa. Ele entra ali no amistoso, né? Foi contra o Banfield que ele entrou, né? E depois agora. Então ele ficou praticamente um ano aí sem ter jogo oficial. E atuou que ele entrou, faltavam uns 2 minutos para acabar, né? Mais seis de foi seis? Foram seis de acréscimo? Sim, né? Foram Segundo o seis. SofaScore, ele jogou 8 minutos. Ah, então foi isso mesmo. Entrou 43 ali. Então, os primeiros minutos, né? E acho que ele entrou ligado, como tinha que ser. Já falei sobre isso aqui também nessa Muca TV. O que eu mais fico feliz com o Japa é ele tá treinando em alta rotação já há um bom tempo, o que ele não conseguiu aí nos últimos anos. O Japa termina 2023 com o torcedor do Cruzeiro encantado com o Japa. Naquela praga daquela reta final lá, o Japa foi uma boa novidade, viu? A gente fala sobre o gol do Robert e tudo, mas, pô, o Japa, o atacante aí que o Ladelar pagou 50 milha, Eu lembro desse jogo. o Japa teve um Sim. desarme em cima dele lá no Newton Santos que parecia assim, e ele tava ah, começando aquele auge dele ali, né? Que ele Ele viveu era o até. Megatron na época, nem tinha machucado a É, perna, não. pois é, o auge que ele viveu até ganhar o título em cima lá do que resolveu comprá-lo por 50. Então, o Japa termina muito bem, e aí vem aquele jogo do Souza, e ele tem o problema no pé, e de lá para cá, lesão atrás de lesão, né? Então, sofreu muito em 2024 o Japa, e esse ano também, né? Começo do ano aí, não conseguiu firmar, e reaparece nesses últimos meses para voltar a treinar em alto nível, e isso é o principal que ele podia fazer para ter aí uma condição de iniciar um 2026 de forma diferente. Quando o pessoal fala aí sobre o Mineiro, não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser uma das peças aí no início de competição, né? Porque o Cruzeiro vai terminar a temporada, se tudo der certo, a gente vai terminar o ano dia 21. 21, 21. Pois é. Então, que Deus abençoe que seja, porque Amém. aí tem um restante de férias e a turma vai voltar a treinar pensando no início do Campeonato Brasileiro, que é no final de janeiro, né? Mas outros vão ter aí garotos da base, que estouraram idade,
quem for contratado, essa turma inicia a temporada. E o Japa com certeza vai estar no meio disso, com Cauã Moraes, com Rian Guilherme, com alguns outros, né? Talvez até o Sinisterra. Então, vamos ver. Muita coisa ainda para a gente falar sobre isso. Mas ele entrando aí, demonstrando esse nível que ele mostrou ali contra o Vitória, de querer muito, atuando até numa posição diferente, né? Confesso que eu ainda estou estranhando, mas aí o Leonardo Jardim é que entende, eu sou só um palpiteiro aqui, né? Mas se ele contribuir ali também naquele setor, acho que todo mundo vai ficar feliz, Valu. Pra mim, você ia sapecar a frase mítica do Rafa, né? Sou apenas um torcedor, ainda bem que você saiu por outro caminho, que ninguém suporta essa frase. Não, tem uma do Tinga, como é que é? Se fosse fácil, seriam 60 mil jogando e 22 aplaudindo. É isso mesmo. O Japa é um atleta promissor aos olhos não somente do Leonardo Jardim, mas do Pedro Lourenço, que já fez questão de falar sobre o atleta também. É muito jovem ainda, né? Às vezes as pessoas possam estar se esquecendo, né? Atleta de 21 anos apenas. Então ainda tem muita margem aí e potencial para ser alavancado, vindo, claro, dessa ajuda dos seus companheiros, a ajuda também do treinador. Vejo com bons olhos um futuro promissor do atleta dentro do clube. É claro que quando você tem uma temporada tão desafiadora como tem sido essa temporada ao Japa, a gente fica na torcida para que o ano que vem ele possa não somente ter mais oportunidades, estar atuando por mais tempo também, como fechar ali a questão do histórico de lesões, né? Porque, assim, na vida de todo atleta, seja do futebol ou de qualquer outro esporte, tudo que eles menos querem é ficar distante daquilo que eles mais gostam de fazer. E por isso precisa ser resiliente e ter maturidade suficiente mesmo com a pouca idade. Quando o Cássio cita o Japa e o coloca como exemplo tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos, isso é muito legal, né? Assim, você vê a determinação de um garoto, você vê o profissionalismo de um garoto. Imagino que não deve ser fácil ficar tanto tempo, né, tratando, tanto tempo longe também do futebol, da concentração, dos jogos. Isso tudo, em algum momento, poderia ter mexido muito com esse lado emocional do atleta, né? E por vir de quem veio, que é o Cássio, extremamente experiente, multicampeão, eu fiquei até surpreendida nesse sentido, porque é uma tendência natural, até por uma certa hierarquia, a gente servir de exemplos mais jovens, né? E aí ele fala, né? O Japa é exemplo não só para os mais jovens, mas também para os mais velhos. Eu acho que isso que mostra o quão profissional tem sido o Japa e torcer para que não só 2026 seja grandioso, mas os anos seguintes também. Porque, de novo, é um atleta muito jovem e tem muito a nos ajudar e potencial e margem de crescimento também. É claro que todo mundo vai ter sempre essa expectativa, né, com relação a atletas oriundos da categoria de base, e acho que com o Japa não é diferente, por tudo que ele apresentou em contextos completamente desfavoráveis, né? O Samuel fez questão de lembrar a importância e o impacto que o Japa tem naquela reta final de 2023. Se a gente olha para aquele meio-campo do Cruzeiro que termina o Campeonato Brasileiro, era o Lucas Silva, de atleta experiente, e 2 atletas da base, né? O Japa e o Ian Lucas, né? Então, assim, o Japa fez uma reta final de Campeonato Brasileiro de gente grande, como a galera gosta de dizer, e eu lembro da entrevista do Paulo Autuori, quando fala que por que ele foi o escolhido dentre os atletas da base, e naquele momento a gente tinha outros jogadores de muito mais destaque, né? Mas o Paulo Autuori faz questão de destacar a mentalidade do Japa. E aí os anos se passaram e a gente vê um outro profissional do futebol, experiente, vencedor, como a Amanda disse, no caso do Cássio, destacando essa mentalidade dele, destacando, o quanto ele foi resiliente no dia a dia, e o Cássio cita várias coisas para além da questão das lesões. Então, assim, eu torço muito para que o Japa ele consiga ter essa estabilidade na carreira, no que diz respeito à parte ali física, porque é um cara com muito potencial, a gente já viu isso, é um jogador que tem suas qualidades,
A comissão do Leonardo Jardim também viu isso, quando lá atrás o Samuel até trouxe a informação de que o Leonardo Jardim não tinha interesse de liberar o atleta, e naquela época ele nem estava treinando regularmente ainda, né, Samuel? Ele estava fazendo esse processo de retorno. Então, cara, a minha expectativa é muito boa. A pergunta do amigo é sobre o Campeonato Mineiro. Eu torço muito para que não só o Japa, né, mas como a gente está falando dele, o Mineiro seja usado justamente para isso, para recuperar esses atletas, para dar ritmo para esses atletas, porque eu tenho certeza que o Japa, bem fisicamente, desenvolvendo todo o seu potencial, é um jogador que vai ajudar muito, e eu tenho certeza que, bem fisicamente, ele vai sim cair ainda mais nas graças do Leonardo Jardim por tudo que tem ali no seu repertório como atleta.